Boa tarde. Bom, eu tenho recebido algumas dúvidas principalmente sobre edema, então eu resolvi fazer esse slide de resumo para direcionar o estudo de vocês. Conceitualmente, edema é o acúmulo de líquido no espaço intersticial. O que é espaço intersticial? É o espaço que não é nem intracelular, nem intravascular. Quando eu falo intravascular, eu estou considerando artérias, veias, arteríolas, linfático. Então, o terceiro espaço, que também é chamado de interstício, é o espaço que não é nenhum nem outro. Bom, então se o líquido está acumulando nesse espaço, existe alguma coisa errada. E o que está acontecendo de errado? Isso aqui é muito importante, o conceito de pressão hidrostática e pressão oncótica. A pressão hidrostática é a força que o líquido faz para sair do vaso. E a pressão oncótica é o contrário, a pressão oncótica segura o líquido dentro do vaso. É natural que esse líquido saia e entre do vaso, da célula, esse movimento é dinâmico, mas quando existe um desbalanço, tanto da hidrostática quanto da oncótica, esse líquido vai sair em excesso, e aí a gente tem a formação de edema. O que é importante? É importante que vocês saibam descrever um paciente que tem síndrome edemigêmica. O que é síndrome edemigêmica? É um conjunto de sinais e sintomas. No caso dessa síndrome, é acúmulo de líquido no espaço intersticial. Então, a gente precisa saber descrever quais são as características que a gente descreve quando a gente tem um paciente com edema e quais são as patologias que têm uma determinada característica com relação à localização, consistência, se é crônico, se é agudo. Então, os próximos slides, eu fiz uma anotação mostrando cada grupo de doença, explicando a fisiopatologia do edema naquele grupo de doença e quais são as principais características. Então, vamos ver grupo por grupo. Eu recomendo que vocês leiam, eu coloquei no AVA, esse artigo, esse esquema é de um artigo da USP, que é antigo, mas ele explica muito bem fisiopatologia. Eu coloquei aqui um pouco resumido. Vamos falar da doença renal crônica. O que acontece com o paciente que tem doença renal crônica? O rim não está conseguindo excretar a sobrecarga, o excesso de líquido. Então, o que a gente pede? Que vocês saibam qual é a fisiopatologia de cada doença e quais são as principais características. Na doença renal crônica, o doente tem uma hipervolemia, porque o excesso de volume não consegue ser excretado pelo rim, então ele tem um aumento da pressão hidrostática. Percebam que está em negrito, o que é mais importante. Qual é a característica do paciente renal? O doente renal ele tem um edema generalizado. O que é edema generalizado? Que eu também chamo de anasarca. É edema de 2 ou mais compartimentos. Então, o paciente que tem doença renal crônica, em fase bem avançada, ele tem edema de membros inferiores, ele pode ter, principalmente, isso é uma característica da doença renal, edema de face, e principalmente periorbitário. A face de uma forma geral, mas é principalmente periorbitário e ele é pior de manhã e melhor ao longo do dia. Então, para cada grupo de doença, eu coloquei uma descrição, um exemplo, né? É como se eu fosse descrever esse paciente. Ele geralmente tem edema generalizado, não é localizado. Ele tem uma instalação mais crônica, né? São anos para o paciente desenvolver essa doença, mas pode agudizar, por exemplo, depois de um final de semana, que ele comeu muito sal ou bebeu muito líquido, e aí ele acumula mais líquido e fica muito pior em alguns dias. É sempre de uma intensidade importante, então, por exemplo, 4 cruzes em 4, ele aumenta muito o peso, que também é uma outra forma da gente mensurar esse edema. É um edema mole, é frio, não tem sinais flogísticos e pode ter derrame cavitário, como, por exemplo, principalmente derrame pleural. Essa é a característica do doente renal crônico. Na síndrome nefrótica, que também é uma etiologia renal, é uma doença um pouco mais aguda, subaguda. Não acontece em anos, acontece talvez em semanas, talvez meses. Esse paciente vai perder muita proteína pela urina. E é uma proteinúria que a gente chama de proteinúria maciça, uma proteinúria de
conceitualmente maior que 3,5 gramas em 24 horas. E por causa disso, ele tem hipoalbuminemia. Se eu tenho hipoalbuminemia, ele tem uma redução da pressão oncótica, é o que a gente espera. Sendo assim, esse paciente, olha a foto, ele entra em anasarca. Olha as duas fotos. Essas duas crianças têm edema de membros inferiores, de membros superiores, possivelmente tem ascite e tem edema de face, predominantemente periorbitário. Então, se eu fosse descrever esse paciente, o edema generalizado, está em anasarca, tem instalação aguda, subaguda, semanas ou meses, é mole, frio, não tem nenhuma associação com sinais flogísticos, isso não é um edema inflamatório, infeccioso, pode ter relação com o derrame cavitário, pode ter ascite, pode ter derrame pleural. E a síndrome nefrítica? O que é diferente na síndrome nefrítica? Só o nome que é parecido, né? Mas são doenças diferentes. Esse paciente até tem proteinúria. Gente, como é que a gente vê proteinúria assim na prática, né? Você vai ver que o paciente tem urina espumosa. Para você quantificar essa proteína, você precisaria de um exame de urina, mas talvez isso não seja tão rápido, tão fácil. Então, o paciente pode dizer, olha, minha urina está espumosa. Então, quando a gente tem essa informação durante a anamnese, a gente pode considerar, suspeitar de proteinúria. Bom, na síndrome nefrítica, esse paciente não está perdendo tanta proteína, mas tem proteinúria, é bem menor, em quantidade bem menor, mas tem proteína. E ele também tem hematúria, porque o mecanismo a fisiopatologia das duas síndromes, nefrótica e nefrítica, são diferentes. Na síndrome nefrítica, eu sei que vocês estão preocupados com a prova, se aparecer alguma questão sugerindo que o paciente tem proteinúria, mas tem uma urina vermelha, você tem que pensar, poxa, pode ter hematúria, e ele tem hipertensão arterial também. Eu vou pensar mais em síndrome nefrítica. Na síndrome nefrítica, eu não tenho redução da pressão oncótica, eu tenho, na verdade, um aumento da pressão hidrostática. O mecanismo, a fisiopatologia é diferente. Como eu descreveria esse paciente? Ele também tem edema generalizado, também tem anasarca, predominantemente em membros inferiores, mas pode ter edema de face também. Tem uma instalação aguda, subaguda. Pode ser o edema já é um edema um pouco menor, pode ter uma intensidade leve, moderada. É mole, é frio, não tem associação com sinais flogísticos. Pode ou não ter associação com derrame cavitário, como por exemplo derrame pleural, mas não é comum, mas pode acontecer. Na insuficiência cardíaca, bom, o que está alterado é a bomba cardíaca. Então, esse paciente, ele tem, obviamente, uma doença cardíaca e ele não consegue administrar o volume circulante. Então, essa alteração cardiológica, na verdade, faz com que esse paciente tenha uma alteração no rim. E aí, o rim vai começar a reter um pouco mais líquido, reter um pouco mais de sódio, e aí esse paciente tem edema por causa disso. Então, na insuficiência cardíaca, esse paciente retém líquido porque ele tem um aumento da pressão hidrostática, tem uma redução do débito cardíaco e o rim começa a reter mais água e sódio, e aí ele tem um excesso de volume. A apresentação clínica da insuficiência cardíaca de câmaras direita e esquerda são diferentes. Se o paciente tem predominantemente lesão do coração das câmaras direitas ou alguma valvopatia do lado direito, o que vem atrás do coração direito? Né? O que vem antes? É a circulação sistêmica. Então, esse paciente ele vai ter edema sistêmico de membros inferiores, que é o mais comum, mas também pode ter edema de glande, pode ter ascite, isso pode acontecer. Então, se por acaso meu paciente tem insuficiência cardíaca e a lesão é na câmara direita, pode ser afro, pode ser tricúspide, pode ser qualquer estrutura do coração direito. Esse edema ele pode inicialmente ser localizado, pode evoluir para generalizado, comumente é uma evolução bem arrastada. Esse paciente ele começa a ter edema ali até o tornozelo, depois até o joelho, depois até a raiz da coxa, predominantemente em membros inferiores. Ele vai subindo, pode progredir para ascite, pode ter edema de glande, ele tem uma instalação crônica muito arrastada, mas também pode agudizar se o paciente, por exemplo,
comeu muito sal, bebeu muito líquido, ou parou a medicação da insuficiência cardíaca, toma de forma irregular e aí piora de forma aguda. São edemas que podem atingir grandes volumes, então a intensidade pode ser 2, mas comumente são 4 cruzes. É um edema mole, é frio, não tem associação com sinais flogísticos, a não ser que tenha uma outra doença sobrepondo esse edema. Pode ter edema cavitário, como por exemplo a ascite, e pode ter derrame pleural, se esse paciente tem doença do coração esquerdo. Bom, se esse paciente tem alteração anatômica das câmeras esquerdas, átrio esquerdo, mitral, estenose aórtica ou alguma alteração do ventrículo esquerdo, aí esse paciente vai ter sintomas pulmonares. Ele vai ter congestão pulmonar, ele pode ter dispneia progressiva, ele pode ter dispneia paroxística noturna, que é aquela dispneia que o paciente acorda no meio da noite com muita falta de ar, e ele pode ter derrame pleural. Aqui tem um slide que diferencia os sintomas da insuficiência cardíaca de etiologia das câmaras direita e da esquerda. Então, lembrem que todo edema que aparecer sistêmico, membros inferiores, ascite, a gente vai pensar em doença do coração direito. E tudo que aparecer pulmonar é do lado esquerdo. Mas na prática, bom, a prática acontece que tudo ao mesmo tempo. Então é comum, muito comum, é o mais comum, na verdade, que os pacientes tenham os dois grupos de sintoma. E da etiologia hepática? Bom, é completamente diferente. O paciente hepatopata, que por exemplo tem cirrose hepática, ele tem um aumento da pressão hidrostática portal. Ele pode ter redução da pressão oncótica, porque se o fígado está doente, ele não produz tanta albumina. Ele também pode ter redução da pressão oncótica, mas predominantemente ele tem aumento da pressão hidrostática portal. Por causa disso, ele pode ter edema generalizado? Pode, mas é bem discreto. O paciente hepatopata, ele tem uma ascite muito pronunciada. Ele pode ter edema de membros inferiores, mas o que marca o edema do paciente que tem doença hepática é a ascite. E aí, essa ascite não vai aparecer sozinha. Essa foto é muito ilustrativa. Esse paciente vai ter icterícia, ele vai ter circulação colateral, ele vai ter telangiectasia, ele vai ter uma redução de massa magra, outras coisas que são do hepatopata. Mas o que marca é esse edema muito pronunciado na cavidade peritoneal, que a gente vê por ascite. E na desnutrição proteica? Bom, qual é a substância que dá a nossa pressão oncótica? É a albumina. A albumina é a nossa principal proteína sérica. Então, se eu não consumo proteína, o meu fígado não tem substrato para produzir albumina. Então, se eu não consigo ingerir por uma fragilidade social, esse paciente, ao longo de algum tempo, meses, anos, ele não tem albumina o suficiente circulando, então ele tem hipoalbuminemia e por isso ele tem redução da pressão oncótica e por isso ele desenvolve edema. É muito comum que esse paciente desenvolva ascite e claramente ele tem redução de massa muscular, porque se eu não tenho substrato, se eu não tenho a proteína na dieta, eu também não consigo formar massa muscular. Isso também pode acontecer em outras doenças, como por exemplo a enteropatia perdedora de proteína, é uma possibilidade, mas é uma doença um pouco mais rara. Então, na desnutrição grave, você tem redução da pressão oncótica, hipoalbuminemia, redução de massa magra e ascite. E na insuficiência venosa crônica? Na insuficiência venosa crônica, comumente isso acontece, claro, em membros inferiores, pode ser simétrico, pode ser assimétrico. Pode ser simétrico nas duas pernas ou assimétrico em uma só. Muita gente me mandou a seguinte dúvida: Mariana, se o paciente tem edema nos dois membros inferiores, esse edema é localizado ou generalizado? É localizado, tá, gente? Edema generalizado ou anasarca, a gente considera edema em dois compartimentos. Então, por exemplo, membros inferiores, cavidade peritoneal, ascite. Membros inferiores e edema de face. Membros inferiores e derrame pleural. Aí esse é um edema generalizado. Mesmo que o paciente tenha edema nas duas pernas,
a gente ainda chama esse edema de localizado em membros inferiores, tá bom? Então, eu recebi muito essa dúvida, fica o esclarecimento. Comumente esse paciente tem essa doença vascular, que é a insuficiência venosa crônica, nos dois membros, como as duas fotos mostram. Pode ser um pouco mais pronunciado em um membro, o direito ou o esquerdo, mas comumente é bilateral. A não ser que o paciente, por exemplo, tenha feito uma cirurgia vascular na perna direita. E aí você pode ver uma insuficiência venosa crônica assimétrica, que pode ser só ali na perna direita. Isso pode acontecer, mas o mais comum é que seja simétrico, bilateral, tá bom? Bom, esses pacientes têm um edema mais crônico, e essa é uma marca muito típica da insuficiência venosa crônica, que é a hiperpigmentação perimaleolar, que é essa hiperpigmentação em bota, que geralmente é aguda, né? Esse paciente tem esse edema e não vai melhorar tanto, pode agudizar. Um dia que ele andou muito, um dia que ele ficou mais em pé, pode agudizar e pode piorar. É comum também o aparecimento de úlceras. A circulação nesse local é tão ruim que pode aparecer úlcera naquela região perimaleolar, no membro inferior de uma forma geral, tá? E a trombose venosa profunda? Bom, a trombose venosa profunda, a marca é um edema agudo assimétrico. Era um paciente que, poxa, não tinha nada, não tinha nenhuma história de insuficiência venosa, não tem doença do sistema linfático, assim, de uma hora para outra ele te diz, olha, minha perna está inchada e está doendo. Essa é a queixa principal. Esse é um edema localizado, geralmente em membros inferiores. Ele pode ser um pouco mais baixo, pode ser um pouco mais alto. Nessa foto desse slide parece que essa é uma trombose alta, lá de raiz da coxa, pode ser de femoral, por exemplo. Bom, é um edema sempre assimétrico, é uma perna só de cada vez, né? É difícil que a gente veja uma trombose venosa profunda bilateral. Comumente é uma perna só, então é assimétrico, instalação aguda, alguns dias, é intenso, geralmente 4 cruzes, mas pode ser um pouco mais modesto, um pouco mais moderado, 3 ou 2 cruzes. É um edema mole, mas se pode palpar a região, ela vai estar um pouco mais endurecida. E pode existir aumento da temperatura local. O Milton Arruda, por exemplo, descreve esse edema como quente. Nem sempre a gente vê essa alteração. Mas o que eu chamo atenção para a TVP, que é a trombose venosa profunda, é que é uma causa muito comum de edema e é uma causa aguda. Alguns sintomas clínicos que podem estar descritos é o empastamento de panturrilha, que é você palpa, examina essa perna e o paciente diz que está dolorido, está um pouco mais endurecido se você comparar com a outra. Então, essa é uma causa muito importante de edema assimétrico localizado de instalação aguda. E as doenças do sistema linfático? Bom, essas são as principais causas de um edema crônico assimétrico. Existem várias causas. A mais comum no norte, no nordeste do Brasil, é a infecção por filariose. Após essa infecção, que essa é uma doença transmitida por um mosquito, esse paciente tem uma obstrução crônica da rede linfática daquele membro que foi acometido. E essa obstrução é crônica. Então, esse paciente vai evoluir com um edema assimétrico, pode ser de membro superior, mas geralmente é de membro inferior, por anos, né? Para sempre, na verdade, por 10, 15, o tempo que ele tiver de vida. É um edema assimétrico, só que é crônico. E aí, quando eu vejo essa foto, principalmente essa aqui que tem esses 3 pacientes sentados, eu vejo que esse edema é crônico porque a pele está um pouco mais espessada, esse edema é um edema duro, é inelástico, é assimétrico. Então eu vejo essa foto, eu nunca conversei com esse paciente, mas possivelmente são pacientes que tiveram filariose, que tiveram doença no sistema linfático e que tem essa apresentação clínica. A primeira foto desse slide também mostra possivelmente um edema linfático, possivelmente. Essa é uma foto de internet, mas uma outra causa de edema de membros superiores, é quando mulheres operam a mama e em algumas situações o cirurgião tem que, a gente chama de esvaziar a axila, né? Que é retirar o linfonodo e rede linfática daquele braço.
Então, também é uma doença do sistema linfático, e por causa disso ela fica com um edema um pouco mais crônico, de membros superiores, por exemplo. Essas são as causas mais comuns, mas esses pacientes podem ter outras etiologias para edema do sistema linfático também. Mas sempre chamam a atenção. Qual é a diferença da TVP, por exemplo? O tempo de instalação. Esse edema é sempre crônico, de meses, anos. E eu tenho alterações da pele que me falam a favor de ser um edema mais crônico. Erisipela ou celulite infecciosa. São dois diagnósticos diferentes, mas tem pontos muito parecidos. Esse é um edema agudo, comumente assimétrico, pode ser simétrico, pode ser dos dois membros inferiores, por exemplo, mas comumente é assimétrico. É um edema infeccioso causado por streptococo ou estafilococos que conseguiu penetrar em alguma porta de entrada da pele e causar infecção. E aí a gente tem principalmente a associação do edema com os sinais flogísticos. Quais são os sinais flogísticos? Dor, rubor, calor. Esse membro está quente e claramente está inflamado, infeccionado. Então, fazer um diagnóstico correto impacta no meu tratamento correto também. Esse é um slide da aula para mostrar as alterações da pele. São sinais flogísticos que podem acontecer em alguma área que está infectada, inflamada, e tem diversos diagnósticos para isso. Essa criança, parece ser uma foto de uma criança, pode ter tido um furúnculo, um impetigo, alguma coisa, alguma porta de entrada que possibilitou a entrada de alguma bactéria e aí causou essa lesão, que parece ser uma celulite infecciosa. E aí eu tenho edema e mais alguma coisa. Edema e hiperemia, edema e calor local, edema e uma pele um pouco mais, que tem um brilho um pouco maior porque tá tensionada por causa do edema. Então eu tenho edema e mais alguma coisa que me faz pensar numa etiologia infecciosa. E angioedema, gente, o que é angioedema? Angioedema acontece por alguma reação alérgica. Geralmente eu tenho um contato com alguma substância que para mim é alergênica e pode ser uma picada de um inseto, de uma formiga, de uma abelha, ou pode ser medicamentoso, ou pode ser por algum alimento específico que eu tenho uma reação alérgica. Aumenta o mecanismo de formação do angioedema, é o aumento da permeabilidade vascular capilar daquele local, e aí eu tenho extravasamento do líquido que estava dentro do vaso para o interstício, é um edema localizado. Comumente de face, e aí pode ser labial, pode ser periorbitário. Nessa segunda foto desse slide tem um edema de língua, é sempre localizado. O Milton Arruda, ele descreve o angioedema como localizado, né? Pode ser principalmente de face, instalação aguda, minutos, horas depois que você entra em contato com aquela substância que provocou alergia. A pele é lisa, brilhante, tem uma temperatura elevada e tem uma coloração um pouco mais avermelhada, tem uma hiperemia local. Mixedema é um pouco mais incomum, não é tão frequente que a gente veja essa apresentação. É a deposição de muco polissacarídeo, que é pertinente a algumas doenças, como por exemplo no hipotiroidismo, é muito comum. Olha a comparação dessa foto. A foto da sua direita era possivelmente essa mesma senhora antes do diagnóstico. Depois da instalação da doença, ela foi ficando com essa face, que a gente chama de face mixedematosa. O lipedema, gente, o lipedema não é necessariamente patológico, é um acúmulo de tecido adiposo nos membros inferiores, que é mais comum em mulher, parece que tem alguma associação com estrogênio, mas não é necessariamente patológico, dependendo do grau. E o edema medicamentoso, a gente sempre fala com vocês sobre a importância da anamnese. Algumas medicações têm como efeito adverso a formação de edema,
A mais comum é a lodipina, que é um antihipertensivo, bloqueador de canal de cálcio, mas a gente tem hidralazina, alguns anti-inflamatórios também podem provocar edema. Então, se a queixa principal do seu paciente é edema, faz parte, é mandatório que você pergunte quais são as medicações que o senhor toma e há quanto tempo o senhor usa essa medicação. Porque pode ser que ele tenha uma queixa de edema há um mês, mas há um mês ele estava com a pressão um pouco mais descontrolada e o cardiologista prescreveu lodipina. E aí você já sabe qual é a causa do edema. A etiologia é medicamentosa, então talvez a gente tenha que só trocar a medicação e mais nada, né? Bom, espero ter ajudado um pouquinho antes da prova. Gravei 25 minutos, né? Quase um podcast. Estudem, não deixem de ler o livro. O Milton Arruda é um livro muito didático, são 9 páginas. Quem puder, leia também o artigo da USP, ajuda um pouquinho a entender a fisiopatologia do edema, tá bom? Bons estudos e boa prova amanhã.